Fiquei sabendo que tem alguns jovens aí que estão desde ontem num tal de Worshipers Deepening. Meu Deus. Um aprofundamento realmente reservado aos adoradores. Se isso é verdade, significa que esses adoradores vão aprofundar, mergulhar mais intimamente hoje no mistério do amor de Deus, que se chama Espírito Santo. Quem são esses jovens? Fiquem de pé e já levantem dando glória, já levantem dando gritos de alegria. Aleluia! Obrigado, queridos. Houve um tempo onde Deus decidiu visitar o seu povo. Houve um tempo onde Deus tomou a graça da visitação sobre o seu povo. Na verdade, desde o início, Deus, Ele gostou assim, Ele teve gosto mesmo de fazer visita aos seus. Se você abrir nas primeiras páginas da Bíblia, no Gênesis, o Gênesis vai dizer que à tardinha, Deus descia para visitar Adão e Eva, e caminhar com eles, e passear com eles. Então, Deus gosta de fazer visita desde o início dos tempos. Deus, Ele, de tempos em tempos, faz algumas visitas especiais até mesmo. Veja, por exemplo, na primeira leitura também do livro do Gênesis, mostra que Deus, que já havia falado com Abraão, que já havia feito promessas a Abraão, decide Ele mesmo descer e visitar Abraão. Ali na figura dos 3 anjos, quando Abraão está na sua tenda, na sua casa, não é? Porque na época, já expliquei isso, as pessoas não moravam em casas de alvenaria, evidentemente, nem de madeira, moravam em tendas. De repente chega a visita de 3 anjos. Na verdade, a visita dos anjos sempre é uma visita de Deus através dos seus anjos. E assim muitas vezes Deus vai visitar o seu povo. Pense quando, por exemplo, o anjo do Senhor, que é, repito, a própria manifestação do Senhor, vai visitar Jacó. E Jacó entra em luta com esse visitante e depois ganha o nome de Israel. Muitas vezes, de muitas formas, Deus visitou o povo. Se você ler toda a Escritura, espero que você leia ao menos uma vez na vida toda a Bíblia, você vai ver inúmeras, dezenas e dezenas de vezes que Deus visita Ele mesmo. Pense, por exemplo, quando Ele fala com os profetas. Muitas vezes Ele falou com Elias, mas em um determinado momento Deus resolveu visitar Elias. Como uma brisa suave, Elias recebeu a visita do Senhor. Tantas e tantas vezes foram as visitas de Deus, até que chegou o grande momento que demarcou a mudança da história das visitas de Deus. Foi quando o anjo do Senhor visitou Maria. Quando o anjo do Senhor visitou Maria, e é claro, eu repito, é a visita do próprio Deus, aconteceu uma mudança radical. Deus começou não mais a querer fazer visitas, Deus começou a querer fazer moradia. Naquele dia em que o anjo do Senhor apareceu a Maria e a visitou, o anjo foi embora, mas Deus ficou. O anjo retirou-se, mas o Espírito do Senhor desceu sobre Maria, e esse Espírito, que é o próprio Senhor, nunca mais a deixará. Maria não receberá mais visitas de Deus, porque agora Deus resolveu morar dentro de Maria. Veja, existe uma grande diferença entre um Deus que é visitante e um Deus que é o dono da casa. Se você perceber a leitura que nós estamos ouvindo do Evangelho, é mais ou menos isso que aconteceu.
Jesus, ele vai à casa de Marta e de Maria, que são as irmãs de Lázaro. E é interessante porque o Evangelho diz assim: estando Jesus em viagem, é como dizer, de passagem, entrou numa aldeia, onde uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Aqui parece que realmente Marta, irmã de Maria, provavelmente era a irmã mais velha, porque você percebe que é ela que recebe Jesus em casa, é ela que organiza as coisas, e ela ainda que dá um xingão em Maria. Provavelmente é a irmã mais velha, é a dona da casa, podemos dizer assim. Ela está preocupada em receber uma visita de Jesus, muito preocupada, muito atarefada. Jesus entra para fazer uma visita, a princípio é isso que ela imagina, e ela começa a organizar todas as coisas. Repito aquilo que dizia antes, parece que as coisas não estavam muito bem organizadas, e aí começa ela a organizar, porque Jesus, ele vai passar por aqui. De fato, é isto que Marta propõe a Jesus, não é? Que ele passe pela casa dela, que ele visite a casa dela. Se nós olharmos bem o Evangelho de hoje, o Evangelho de hoje usa esta expressão. Certa mulher de nome Marta recebeu em sua casa. Então aqui já dá a entender realmente que a casa é dela. A casa é de Marta. Ora, se a casa é de Marta, Jesus não é o dono da casa. Jesus é um mero visitante. Então, acontece um problema entre Marta e Maria. Esse problema, na verdade, não é a única vez que acontece. Você percebeu ali que, num dado momento, Maria estava com Jesus e Marta estava fazendo coisas para Jesus. Marta estava recebendo o seu visitante. Maria tinha entendido que, na verdade, Jesus não era um mero visitante. Ela não queria que Jesus passasse, ela queria que Jesus ficasse. E é por isso que ela se dedica todo o tempo a Jesus. Porque para ela, Jesus não é apenas um visitante. Ele não vem para ir embora, ele veio para ficar. Agora perceba, não é a primeira vez que acontece um probleminha desses entre Marta e Maria. Se você olhar o Evangelho de São João, João capítulo 11, que é o Evangelho que conta a história da ressurreição de Lázaro, aparece um pouco essa diferença de compreensão de quem é Jesus para Marta e Maria. Se você abrir no Evangelho de João, João é o discípulo amado, ele conhecia Jesus, ia nessas andanças com Jesus. É um pouco diferente talvez de Mateus. Mateus, que escreveu o Evangelho que nós ouvimos, não é tão rico em detalhes. João, ele é um pouco mais minucioso, sobretudo naquilo que está internamente, no mistério sendo revelado, não tanto nos acontecimentos externos que devem ser descritos. João fala que Lázaro havia morrido e Jesus decide ir até Lázaro para o ressuscitar. E quando Jesus chega neste mesmo lugar que nós estamos ouvindo aqui, onde Jesus já tinha visitado tantas vezes, Jesus vai falar em Betânia com Marta e Maria, para depois ressuscitar Lázaro. E diz assim: mal soube Marta da vinda de Jesus, saiu-lhe ao encontro. Maria permaneceu em casa, naquele mesmo lugar onde ela havia permanecido com Jesus. Mas Marta sai correndo e vai ao encontro de Jesus. Diz assim, Mateus 11, 21. Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Senhor, se estivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. E de repente Jesus diz a ela: teu irmão ressurgirá? E ela diz: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição, lá no último dia. E Jesus lhe disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais conhecerá a morte. Oh, glória a Deus! Crês nisso, mulher? Crês nisso, Marta? Crês nisso? E Marta respondeu: sim, Senhor, eu creio
que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que devia vir ao mundo. Parece que é quase uma aula de teologia. A conversa de Jesus e Marta sobre a morte do seu irmão não é uma conversa de amigos. Parece a conversa do professor com a sua aluna. Ela diz: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E aí Jesus começa a explicar. E ela começa a entender aos poucos. Mas é um conhecimento um tanto distante de Jesus. Eu sei que tu és o Cristo, aquele que devia vir ao mundo. Agora preste atenção. De repente Maria chega. O mestre está aí, te chama, disseram baixinho a ela. Apenas ela ouviu, levantou-se imediatamente e foi ao encontro dele. Aí quando Maria chega a Jesus, ela diz a seguinte frase: Senhor, se estivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Espera aí, deixa eu ver, esta é a frase de Marta ou de Maria? Eu falei que era de Marta, não é? Mas o Evangelho diz que Maria chega e diz a mesmíssima frase. Versículo 21, Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Versículo 32, Maria chegou onde Jesus estava e o viu, lançou-se aos seus pés em lágrimas e disse: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. É a mesma frase, mas a atitude se percebe que é diferente. Marta chega e interroga Jesus. Maria chega, se joga aos pés de Jesus, como nós ouvíamos hoje nesse Evangelho de Mateus, aliás de Lucas capítulo 10, se joga aos pés de Jesus chorando e diz a mesma frase. E sabe o que Jesus faz? Jesus não dá uma catequese para Maria. Ao vê-la chorar assim, Jesus ficou intensamente comovido em espírito e sob o impulso de profunda emoção. E Jesus chorou. Percebe que interessante? Marta chega e diz: Senhor, se estivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus dá uma catequese para ela. Maria chega e diz: Senhor, se estivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus chora. O que está acontecendo? A primeira era uma discípula, mais para aluna. A segunda é uma amiga. Para algumas pessoas você tem que explicar algumas coisas. Para algumas pessoas em tempos difíceis você tem que dar uma aula de catequese, quase diria assim. Quantas vezes eu fui fazer sepultamentos e tive que explicar a fé na ressurreição, e tive que explicar que a vida para aqueles que estão em Cristo, ela não termina com a morte. Quantas vezes tive que ser firme. Uma vez eu lembro de uma pessoa que estava quase desmaiando na minha frente, e eu disse para ela: levanta, força, coragem, ânimo, vai, não desanima. Quem morreu foi o outro, você não. Às vezes a gente tem que ser firme. Mas agora, quando fui em sepultamentos dos meus amigos, não precisava dizer nada, só chorar com eles. Você percebe a diferença de estar com conhecidos entre estar com amigos? Maria conhecia o coração de Jesus. Esta Maria aqui, claro, sabem que estou falando não é de Maria Nossa Senhora, mas é uma Maria também que conhece o coração de Jesus, a irmã de Marta. Ela soube chegar num dado momento e dizer uma mesma palavra, mas não era a palavra, era a amizade com Jesus. As duas eram discípulas de Jesus, na verdade. As duas são santas, não é? Aliás, a Santa Marta nós temos até
no índex aí dos santos. Esta Maria nós não sabemos exatamente quem é, parece que era Maria Madalena. Bom, aí tem a Santa Maria Madalena, mas a Santa Marta nós sabemos que é esta. Quem é esta Maria? Qual das Santas Marias? Nós não sabemos exatamente. Nós não sabemos, não conhecemos quem é exatamente esta Maria, mas uma coisa é certa, Jesus a conhecia. Jesus sabia do coração dela. Então percebam, para Marta Jesus era um visitante, para Maria Jesus era um amigo, mais do que um amigo. Jesus era o Senhor do coração dela. Quando nós lemos esse evangelho, nós percebemos diretamente isto. Para Marta, Jesus veio visitar, é um visitante. Para Maria, Jesus é o dono desta casa, é o dono do seu coração. Isto mostra que houve um tempo em que Deus resolveu visitar o seu povo, mas chega um momento onde Deus não quer ser apenas um visitante da sua casa, um visitante da sua vida. Ele quer realmente morar, habitar e ser o Senhor da sua vida. Se isso não acontecer, meus irmãos, nós teremos, como Marta, muitas explicações, nós teremos muita doutrina, muitos ensinamentos, respostas na ponta da língua, mas nós não teremos a capacidade de tocar o coração de Jesus até o ponto de ele chorar as nossas lágrimas. Aqui está a diferença entre saber quem Jesus é e ter intimidade com Jesus. Jesus hoje ele não quer visitar você, ele quer morar dentro de você. Se isso não acontecer, nós teremos momentos bons com Jesus, nós teremos momentos de visitação de Deus, mas nossa vida não será transformada. Deus, ele precisa passar de visitante a dono da sua casa. Ele precisa passar de conhecido para íntimo amigo. Ele precisa passar de alguém que você apenas conhece com alguém que tomou o seu coração, que é o dono do seu coração. Talvez esse seja um dos maiores problemas do nosso cristianismo atual. Se perguntarem para mim, padre, o senhor acha que nós não temos experiências reais com Deus? Eu digo, creio que sim, nós temos experiências reais com Deus. Mas o que acontece é que nós temos experiências reais com Deus e depois parece que essas experiências não são duradouras. É porque são experiências de visitação de Deus. Não são experiências onde Deus tomou o campo do seu coração, se adonou da sua vida e se tornou o Senhor da sua vida. Nós precisamos dar esse passo. É um passo decisivo, meus irmãos, é o passo dos passos, é a decisão das decisões, é a coisa mais importante que nós precisamos fazer. Não ter apenas experiências com Deus, não apenas ter momentos onde Ele nos visita, onde nós sentimos a presença dEle, isso é real, isso não é mentira. Uma vez encontrei um padre, infelizmente, que disse, eu não acredito mais nos jovens, porque os jovens são muito inconstantes, eles estão, em algum momento, aí louvando a Deus, as coisas de Deus, e daqui a pouco já desistem, daqui a pouco já vão para o mundão, daqui a pouco já estão mergulhados no pecado. Essas experiências não são reais. Experiências com Deus que são momentâneas não são reais. Não, padre, o senhor não entendeu. Experiências momentâneas são reais. São reais experiências de visitação, mas não de moradia em Deus. Você entende isso? Talvez muitas vezes o que nós temos são experiências de visitação de Deus. Isso é angustiante, irmãos. Porque quando Deus se torna um visitante para nós, nós estaremos sempre como Marta, sempre preocupados, atarefados, porque a casa não está pronta, porque a casa não é dele. A casa não está do jeito dele, do gosto dele, então a gente tem que estar adaptando, tem que estar às vezes até um pouquinho mascarando a coisa. Quando ele é o dono da casa, é ele que deixa a casa arrumada, é ele que dá ordem na casa. Repito, muitas vezes
nós temos essa experiência. Nós vamos para um retiro, nós vamos fazer às vezes um momento de oração, um grupo de oração, ou nós vamos talvez, sei lá, na missa mesmo, vamos fazer uma confissão. Então nós preparamos a casa ali, porque Deus vai me visitar. Termina a visita vai embora. E quando a visita vai embora, você de novo começa a voltar para a sua vida. Se Jesus se torna um visitante para você, você vai ter lindos momentos com Jesus. E vão ser verdadeiros. Escute isso, vão ser verdadeiros, não serão duradouros. Você vai experimentar o amor de Deus, e daqui a pouco vai experimentar a força do pecado de novo. Você vai experimentar a salvação de Deus te invadindo, e você vai dizer, e vai chorar, e vai dizer: eu não quero mais nada, eu só quero o Senhor é tudo para mim, eu te amo, Jesus. Isso é mentira? Não, é verdade. Naquele momento da visitação, Jesus vai embora, ele está de passagem, ele vai visitar você só, ele foi embora, de repente, vai embora o amor, vai embora a alegria dele, vai embora a felicidade dele, e aí você vai receber outras visitas. Jesus foi embora, a casa ficou agora com espaço livre para o pecado, com espaço livre para o inimigo. O que você precisa fazer é dizer para Jesus: hoje, Jesus, o Senhor vai fazer as suas malas, o Senhor não vai vir aqui de passagem, o Senhor vai vir morar aqui comigo hoje, definitivamente, para sempre. Tem que passar de ser visitante ao dono da casa. Foi isso que aconteceu com Maria. Para Marta, Jesus era um visitante. Para Maria, ele já era o dono do coração dela. Ela só estava ali fazendo zoinho com Jesus. Não tinha mais espaço para nada. Todos nós passamos por um momento assim. Temos que passar de alguma forma. Momentos onde Deus passou como visitante. Mas tem que chegar o momento onde Deus se tornou o dono da nossa casa, do nosso coração. Houve um tempo onde Deus era visitante também no meu coração. Eu lembro, eu ainda era jovem, era adolescente, na verdade, tinha os meus 12 anos, 13 anos, 14 anos. E eu sentia de vez em quando Jesus me visitar. A Eucaristia era uma visita de Jesus para mim. É o perigo de muitas pessoas hoje, né? Jesus vem visitar só no domingo, na hora da Eucaristia. Depois, o resto da semana, o dono da minha vida sou eu. Ah, irmãos, como eu lutei contra o pecado. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Teve um tempo, na minha primeira conversão, onde Jesus fazia visitas ao meu coração, à minha vida. E a visita era muito boa, eu passava momentos bons com Jesus. Quando eu ia na missa, no grupo de oração, eu sentia aquela paz, eu experimentava como Marta, que Jesus estava me visitando. De repente começava a segunda-feira e Jesus tinha ido embora, porque na verdade eu tinha deixado Jesus ir. E aí a luta contra o pecado era tão difícil. Vocês sabem o que eu fazia? Eu vou confessar aqui para vocês publicamente. Existiam aqueles terços, ainda existem, de plástico. Já viram aqueles tercinhos bem simplesinhos de plástico? Eu sentia tão forte a força do pecado em mim, porque minha família não era convertida, minha família era muito sensual, sobretudo na parte do meu pai e dos meus irmãos. Então a sensualidade era muito forte em mim, a força do pecado era muito forte em mim. E eu pegava aqueles terços de plástico e eu me flagelava por horas, querendo mortificar minha carne. Eu não sei quantos e quantos terços eu arrebentei nas minhas costas, arrebentei, sangrei, chorei, e dizia: Jesus, até quando, Jesus, vai ser essa luta? É que eu tenho momentos maravilhosos com o Senhor, me confesso, e eu tenho momentos lindos de paraíso com o Senhor, e de repente parece que a força do pecado volta, e tudo aquilo que eu conquistei em lágrimas,
em penitências, eu perco num instante. Que terrível isso, você já passou por isso? Você luta, você se flagela, você se sacrifica, você se arrebenta, você chora, para não perder o paraíso. E de repente a tentação vem num instante, você do paraíso desceu ao inferno. Terrível, porque eu vivia de visitas. Eram maravilhosas, mas eram visitas de Jesus. Até que um dia, uma vigília de Pentecostes, eu ouvi falar sobre algo, ou melhor, sobre alguém chamado Espírito Santo. Me falaram de um batismo no Espírito Santo. E eu queria aquilo porque eu lia a Bíblia. Eu lia. Tinha momentos de leitura da Bíblia, tinha momentos onde eu ouvia a palavra de Deus também. Eu sabia que existia uma experiência com o Espírito Santo que havia transformado a vida dos apóstolos. E eu queria aquilo. Naquela noite de Pentecostes de 1996, numa noite fria, numa capelinha pequena, eu entendi que eu não tinha mais forças para lutar, eu não tinha mais forças para vencer o pecado. Eu tinha tentado amar a Deus com toda a minha alma, meu coração e com todas as minhas forças, mas tinha se esgotado, as minhas forças acabaram. E naquela noite eu vi que existia uma força que eu ainda poderia recorrer, era uma força que poderia ser minha, mas era a força do alto que poderia me revestir. E eu comecei a clamar o Espírito Santo, a clamar o batismo com o Espírito Santo, e só de lembrar isso meu coração queima hoje. Eu dizia ao Senhor, eu não aguento mais, eu não consigo mais, mas o Senhor consegue. Eu não tenho mais força, mas o Senhor tem. Faz em mim o que eu não posso fazer. Em outras palavras, eu estava dizendo a Jesus, não venha mais me visitar, Jesus. Cansei de ser teu conhecido. Desculpa dizer assim, mas cansei de o Senhor vir fazer visita como visita de vendedor de alguma coisa. Vem me vender uma boa ideia, vem me oferecer uma linda doutrina, mas depois o Senhor vai embora e tudo volta para a desgraça. Em outras palavras, queria dizer, como a gente diz muitas vezes na comunidade, casa comigo, Jesus. Arruma tuas malas, vem morar aqui, ou eu vou morar aí, tanto faz. Mas visitante não mais. Eu preciso que o Senhor seja o dono do meu coração. Irmãos, naquela noite, quando nós oramos pedindo o Espírito Santo, batismo no Espírito Santo, porque a palavra de Deus diz isso, que é o Espírito que traz a presença do Pai e do Filho, para fazer morada, assim como Maria não foi só visitada pelo anjo, o Espírito Santo fez morada nela. É assim que aconteceu com os apóstolos, voltando àquilo que nós estávamos dizendo. Olha, Jesus vivia muitas vezes com os apóstolos, com os discípulos, tinha momentos com os discípulos, mas foi só quando o Espírito Santo fez morada no coração dos apóstolos que tudo mudou. E naquela noite, realmente, abrindo meu coração desesperadamente, o Espírito Santo aceitou o meu convite. De visitante, passou a ser não só morador, mas o dono do meu coração. Naquela madrugada eu lembro que eu voltei para casa e eu não precisava fazer esforço para rezar. Eu estava que nem Maria. Era madrugada, nós chegamos em casa já, eu acho que era 1 ou 2 da manhã. O grupo começava às 8, terminava às 10, aquela noite foi um pouco mais adentro. Eu cheguei em casa e eu não conseguia dormir. Eu só queria falar com o Senhor. Eu queria estar, nem falar, eu queria estar com Ele. No outro dia, e a partir daquele dia, eu não precisava fazer um esforço de ler a Bíblia. Eu tinha vontade, eu disse algumas vezes, de comer a Bíblia, de engolir tudo uma vez só, porque aquilo era tão vivo. A palavra de Deus era uma palavra viva. Jesus estava falando, Deus estava falando comigo dentro de mim. É isso que a segunda leitura estava dizendo. A segunda leitura da missa de hoje é uma chave para dizer isso.
Quando São Paulo fala desse mistério escondido por séculos e gerações, mas agora revelado aos santos. Que mistério é esse? Deus, Ele veio habitar em nós. O mistério escondido por séculos e gerações, agora revelado aos santos. Deus quis manifestar como é rico e glorioso entre as nações este mistério, a presença de Cristo em vós, dentro de vós, morando em vós, sendo dono da vossa casa, sendo vosso Senhor. É isso que nós precisamos, irmãos. É isso. E se nós não tivermos isto, pobre de nós, vamos passar a vida toda lutando contra o pecado e não vamos vencer. Porque quando Jesus sai da casa, o ladrão, como disse o próprio Jesus, ele vem para assaltar a casa. E ele entra porque você e eu somos fracos, você e eu somos pecadores por natureza caída, natureza ferida pelo pecado original. Mas se de uma vez por todas você convida Jesus e Ele vem morar dentro da sua casa, dentro do seu coração, o mesmo Jesus diz que Ele é o forte, e que o inimigo não consegue entrar nesta casa que está guardado por um homem forte. Satanás não consegue mais roubar o seu coração, porque o seu coração já tem um dono. Nós precisamos pedir desesperadamente isso a Deus, desesperadamente mesmo. É dizer, ou é isso ou não temos mais esperança. Desespero é isso, não ter mais esperança. Ou é isso ou não há mais esperança. Ou Deus mora em nosso coração, ou Ele muda a nossa vida realmente, ou Ele passa a ser o dono da nossa casa, o amigo íntimo, ou então nossa vida será angústia. Mas se Jesus hoje, como naquela noite, encontrar o seu coração bem disposto, o seu coração aberto, desesperado, um coração acolhedor, não apenas de um visitante, mas de um novo dono desta casa. Hoje, irmãos, hoje, o Espírito Santo pode entrar em você, e você nunca mais será refém das suas paixões, você nunca mais será refém do ladrão, você nunca mais será escravo do pecado, você será amigo e amigo íntimo de Jesus. O Espírito Santo vai transformar sua vida. Você vai conhecer que a santidade precisa parar de ser apenas pregada e falada. A santidade precisa ser vivida e manifestada. É possível, não para nós, para aquele para o qual nada é impossível.